Então, vos apresento ele, Karl Marx. Falou sobre a teoria da catástrofe inevitável. Nós conversamos um pouco na aula passada, não foi? Então, olha aí como era Karl Marx. O que era que Karl Marx dizia? Dizia o seguinte, olha, a concorrência levaria a uma superprodução. Essa superprodução levaria à falência e ao desemprego, o que levaria à luta de classes. Professora, como é que eu posso entender isso? Em 1929, aconteceu uma crise lá nos Estados Unidos, a crise de 1929. Caracteriza uma das maiores crises que os Estados Unidos e o mundo teve. E essa crise já estava sendo prevista tanto por Karl Marx como pelo Kondratiev e por Schumpeter. Foram esse sociólogo, os outros dois foram economistas que começaram a prever como seria a dinâmica de um sistema capitalista. Ele seria ótimo para ser Papai Noel do show. Acho que ele nem ia gostar muito do Papai Noel, tá, Nicole? Porque o Karl Marx era anticapitalista. E muitas dessas datas são datas capitalistas. Vocês sabiam disso? Foram datas criadas para vender mais. Querem um exemplo? Dia dos Namorados. Dia dos Pais, Dia das Mães. O próprio Natal, apesar de ser uma data simbólica, o capitalismo usou dessas datas, ele criou algumas e usou outras para vender mais. Então, se você for procurar quais são as datas do ano, onde se tem mais venda, mais produção e venda, geralmente são datas assim, importantes ou significativas para alguns povos. Então, vamos lá. Só um minutinho para me reencontrar aqui no meu livro, que ele fechou e eu perdi. Vamos lá. Então, em 1929, houve uma crise nos Estados Unidos, que não só levou os Estados Unidos a entrar em crise, mas o mundo. E era uma crise do sistema capitalista. Ou seja, surgiu uma classe média ascendeu e começou a consumir muito. Mas ela começou a consumir mais do que o que tinha para vender. Essa classe queria. Foi dado poder aquisitivo àquela população, àquelas pessoas. E essas pessoas estavam usando o seu poder aquisitivo para comprar. Só que era o seguinte, imagine, 100 pessoas queriam um liquidificador, por exemplo. Mas isso foi no sistema imobiliário. 100 pessoas queriam uma casa. Só que só tinham 50 casas produzidas. Precisava produzir mais 50. Então, o que aconteceu? A oferta de crédito, ou seja, o poder aquisitivo dado à população norte-americana, fez com que o mundo começasse a produzir mais para suprir essa necessidade. Ou seja, começava a produzir na medida em que as pessoas queriam comprar. Só que esse sistema de crédito não estava sendo compatível com os empregos, com a renda dessas pessoas. O que aconteceu? Se eu compro muito, não tenho como pagar, vai acontecer o quê? Aí, gente. Por que, professora? Se eu compro Você pode muita repetir? Posso. Se eu compro muita coisa, eu compro um computador e não tenho como pagar. Alguém vai Você vai preso. Oi? Vai preso? Vai ter que trabalhar para ganhar dinheiro, vai ter que trabalhar. E se eu não tiver Vai trabalho? preso, o nome da pessoa vai sujo. Naquele mercado onde você queria comprar um negócio, só que você não tem dinheiro para pagar. Aí Geralmente no Brasil não é assim. Hoje vai pro SPC, né? Você não conseguiu pagar uma coisa, se a loja não vir buscar de volta, você vai pro SPC, seu nome vai pro SPC. Mas, nesse tempo, nos Estados Unidos, as pessoas não podiam pagar. Então, se elas não podiam pagar um produto, elas não podiam comprar outros. Só que o mundo estava produzindo, acreditando que toda aquela população... Pode falar.
que tá travando muito o dela. O de vocês está? A videochamada está? Não, não tá não. Então, quem foi que falou? Eu falei que a Emily mandou mensagem, disse que tá travando o dela. Ô, Emily, sai da chamada, reinicia o seu roteador e tenta entrar de novo. Às vezes é o problema do seu roteador. Embora minha internet não esteja tão boa hoje. Mas tenta fazer isso, por favor. Então, essa crise do capitalismo, ela já tinha sido prevista. As pessoas lá nos Estados Unidos em 1929, elas começavam a consumir mais do que elas podiam pagar. E o mercado acabou produzindo na medida que as pessoas queriam. Então, o mundo entrou em crise. O mundo precisou se reorganizar. Era uma crise, ali estava sendo uma crise do sistema capitalista. Então, Karl Marx, ele falava sobre essa crise. Ele dizia o seguinte, olha, vai haver uma concorrência muito grande, e concorrência faz parte do sistema capitalista. Duas lojas de roupas são concorrentes. Todas as lojas têm uma concorrência em si, mesmo que vendam produtos diferentes, mas tem uma concorrência por clientela. Então, a concorrência faz com que você, às vezes... Oi? A concorrência... Eita, professora, meu, tava ligado. A concorrência faz com que você passe por cima de muitos valores. Muitas pessoas passam por cima de valores por causa da concorrência. Ou seja, faz com que o ser humano... o sistema capitalista é o sistema que nós vivemos. Mas ele faz com que o ser humano perca muitos valores. Como, por exemplo, muita gente, entre a concorrência, é assim, ou eu ou ele. Então, não importa o que vai ser feito. Vai estar nesse jogo de ou eu ou ele. Ou eu vou ter um emprego, ou ele vai ter um emprego. Porque se eu emprego, eu vou ser desempregado. Sem emprego, desempregado no caso, eu não vou ter dinheiro. Eu preciso sustentar uma família, por exemplo. Embora não precise ser desse jeito. Mas o capitalismo coloca na mente das pessoas que a concorrência, ela tem que passar por cima de tudo. Ou seja, para mim chegar onde eu quero, eu tenho que passar por cima de tudo. E não é bem assim que funciona. Então, Karl Marx, ele ia de encontro a esses pensamentos capitalistas, a essas ideias do capitalismo. E ele dizia assim, olha, vai haver uma concorrência, e essa concorrência vai levar a uma superprodução. Ou seja, vão produzir mais do que as pessoas vão conseguir consumir. Quando produzirem mais do que conseguem vender, do que as pessoas conseguem comprar, eu vou ter uma falência e desemprego. Ou seja, muitas empresas, muitas lojas vão entrar em falência, porque investiram muito em produtos, mas não conseguiram vender. Então, vão falir. E aí, quando essa empresa falir, o que é que eu vou ter? O que é que vai acontecer com os empregados, com os funcionários dessa empresa? Hein, gente? Matheus, Lara, Luciano, vocês estão trabalhando em uma empresa. A empresa fechou. O que vai acontecer com vocês? Vai ser desempregado. Você Ser expulso. vai ser desempregado, exatamente. Você vai entrar na fila do desemprego. Já não tá pouco, né? Então, vai todo mundo ficar desempregado, exatamente, Nicole. Então, isso era o que Karl Marx previa. E isso ia levar a uma luta de classes, ou seja, entre aqueles que detêm os meios de produção, que conseguem produzir, e aqueles que são trabalhadores, que precisam vender sua força de trabalho para sobreviver. A gente já falou sobre o capitalismo, já expliquei para vocês as fases do capitalismo, não já? Já. Ótimo. Então, dentre essas fases do capitalismo, a gente viu que, em todas elas, a primeira fase do capitalismo ela é marcada justamente pela divisão de classes entre os donos dos meios de produção, aqueles que têm a propriedade privada, e os trabalhadores, os operários, aqueles que vão vender sua força de trabalho aos donos do meio de produção. Então, é o que Marx chama de luta de classes. Já o Kondratiev fala sobre o caráter cíclico das crises econômicas. Então, ele dizia o seguinte, olha, a cada 50 anos vai existir uma inovação. Essa inovação vai impactar no sistema econômico, fazendo com que ele tenha uma crise. É como se fosse uma crise para adaptação para aquele novo sistema. Era o que
Kondratiev falava. Ele acreditava nessa teoria. Já Schumpeter, ele vai falar sobre o ato empreendedor. Vejam na página 123 do livro de vocês. Cento e quanto? 123. Diz assim, ó. Segundo Schumpeter, são exemplos de inovação a introdução de um novo bem no mercado, a descoberta de um novo método de produção, uma nova modalidade de comercialização de mercadorias, a conquista de novas fontes de matéria-prima ou de energia, o desenvolvimento de uma nova matriz energética e o que é mais importante, a quebra de monopólios, modificando a estrutura do mercado vigente, ou seja, uma competição e uma reorganização desse mercado capitalista. Schumpeter denominou de ato empreendedor a introdução de uma nova inovação no sistema econômico. Esse ato ocorre com o objetivo de ampliação de lucros por parte do empreendedor, do qual abarcaria uma parcela extraordinária de capital, muito acima do capital investido. Quando eu falo de lucro, o que é que Schumpeter está dizendo aqui, professora? Está dizendo o seguinte, olha, as inovações, como o Kondratiev falava, é sim muito importante. Só que essas inovações elas vão servir para aumentar o lucro. O ato empreendedor é importante nesse sistema capitalista. Eu preciso inovar, eu não posso ser tradicional, eu não posso ficar sempre na mesmice. Eu preciso trazer inovações para que o meu lucro aumente. Eu vou trazer inovações, logo vou vender mais, logo o meu capital vai aumentar, o meu lucro vai aumentar. Eu vou investir uma parcela de capital, um pouco de dinheiro, e vou tirar o dobro ou o triplo a mais do que eu investi. Isso se chama de lucro. Então, o mesmo economista, no caso Schumpeter, afirma que para que uma inovação seja realizada, é necessário que pelo menos 3 condições sejam cumpridas. A primeira dessas condições, ou seja, para mim introduzir uma inovação, para mim usar uma inovação no meu comércio, para gerar lucro, eu preciso analisar, estudar essa inovação para ver se ela vai realmente me gerar esse lucro. E para que ela me gere esse lucro, eu vou precisar levar em conta esses 3 fatores que segundo o Schumpeter, tá? O economista, que ele aponta. A existência de novas e mais vantajosas possibilidades de a economia privada investir em determinado setor, ou seja, se há possibilidade, se é rentável. Tô saindo porque minha internet tá horrível. Tá bom. Nossa, tá horrível, mas eu só via o bug da fala dele. Acesso limitado às pessoas físicas que possuem crédito e qualificações necessárias e equilíbrio econômico. Era o que Schumpeter dizia que precisaria. Gente, na página 124, eu tenho Capitalismo em Crise e Antecedentes de Tormenta. Então, vamos lá. Matheus, lê para mim o primeiro parágrafo, por favor. Primeiro Matheus, depois o Carlos Guilherme. Mas qual Matheus? O Matheus, só tem um hoje, não? Não, tem 2, o Matheus Barbosa e eu. Está aí o Barbosa? Ele não respondeu a chamada? Ele assim. Ele tá aqui, Mas você pessoal. gosta, porque tá rindo É melhor que a chamar o Matheus Góes de Góes, que nem todo mundo chama, e o Barbosa de Matheus. Verdade, Raída, eu vou me adaptar. Porque coisa um nome estranho. Góes, lê o primeiro parágrafo. O Guilherme... Essa parte aqui é a hora mundial ou essa parte é aqui de cima? Aqui, Capitalismo em Crise e Antecedentes de Tormenta. Deixa eu ver. Cadê? É qual página? 124. 124. Tá. Tô achando não.
Não tô achando 124 do livro. Tem assim, crises, Eita, ó, capitalismo em esquilo crise. 4. Vamos lá, enquanto o Góis se encontra. Carlos Guilherme, você pode ler o primeiro parágrafo e o Góis lê o próximo? Posso. É a partir de qual é desse advento, né? Você fica na página 124. Tô. Tem assim, capitalismo em crise, os antecedentes da tormenta. Encontrou? 624. 124. 2, 4. Olha onde eu tô. Não é essa? É. Ah, é porque você não tem esse tópico. Não tinha um tópico nesse livro aqui? Não, não tem, é só no do professor. Então eu tava. Oxe. Você estava Eu tava certo. procurando à toa no livro. Nossa, eu fiquei com muita raiva porque eu não achei essa droga. Acontece. Eu vou ler para vocês, tá? Então, a parte que tem aqui no meu livro. E a gente vai discutir depois, tá bom? Prestem atenção na Certo. leitura. Ó, capitalismo em crise. Os antecedentes da tormenta. Deixa eu só tomar um pouco de água que é necessário. Diz assim. Ao contrário do que ocorreu no final da Primeira Guerra Mundial, porém, e que levou à crise do capitalismo desregulado de então, cujo ápice foi a depressão de 1929, aquela crise que a gente estava falando, e dos anos de 1930, em 1944, os Estados Unidos tomaram a decisão política de não repetir os erros do passado. O Plano Marshall e o impulso dado à reconstrução europeia para a unificação econômica foram decisivos para a economia alemã e a francesa se rearticularem. Da mesma forma, o financiamento norte-americano foi o divisor que permitiu a reconstrução econômica japonesa. A impressão dominante naquele momento era de que o capitalismo estava diante de um sólido e prolongado ciclo de expansão, a salvo das flutuações cíclicas, ou seja, a salvo das crises violentas inerentes à sua dinâmica de crescimento. Novas formas de regulação e controle do sistema haviam sido introduzidas sob o impulso de forças sociais que emergiam ao final da guerra. Entre elas, os partidos comunistas, que tiveram um papel relevante na definição das estratégias de reconstrução do capitalismo europeu. Só um minuto que eu vou aceitar aqui alguns colegas de vocês na sala. Entre as principais características dessa nova institucionalidade estava a admissão de que o Estado obrigatoriamente deveria promover regulação do ciclo econômico. Os Estados nacionais passaram então a se apropriar e a despender uma fatia do produto nacional muito superior àquela observada nos anos de 1920. O maior controle público sobre o excedente evitaria que as flutuações do ciclo econômico redundassem em ajustes baseados na construção quase automática da renda e do emprego, como ocorrerá em 1929. A segunda característica associada às coligações sociais e políticas que emergiram nesse período foi o crescimento do salário real e dos benefícios sociais, paralelamente ao aumento da produtividade do trabalho. Um terceiro pilar fundamental de sustentação dessa arquitetura foi a instituição do controle dos movimentos de capitais entre os países, sobretudo dos capitalismos de curto prazo. Vale lembrar que a reforma de Keynes e Dexter White tentaram aprovar em Bretton Woods envolvia as seguintes balizas. O dinheiro internacional seria simplesmente uma moeda de conta, permitindo que os países trocassem mercadoria por mercadoria. O dinheiro funcionaria assim apenas como referência de cálculo. Os países que tivessem déficit registrariam um banco internacional em sua conta, dívida com os demais. A compensação entre os déficits e superávites tornaria desnecessário saldar dívidas por meio de movimentos de capitais de curto prazo. Keynes, a partir da experiência nefasta dos anos de 1920, estava convencido de que não era prudente delegar aos mercados
a regulação dos fluxos monetários internacionais. Tampouco, eles deveriam assumir a responsabilidade pelo fortalecimento e liquidez dos países que, porventura, registrariam déficits na balança de pagamento. Ou seja, essas flutuações que o capitalismo teve foram algumas crises. Vocês perceberam, né? A leitura é um pouco difícil de entender, as palavras são complexas, mas eu vou dizer para vocês o seguinte. Foi previsto, tanto por sociólogos como por economistas, que o capitalismo sofreria algumas crises, algumas flutuações. Ou seja, ele passaria a lidar com situações não previstas, ou até previstas pelos sociólogos e pelos economistas. Então, chegaria em certa fase do sistema capitalista que o próprio sistema entraria numa crise pela superprodução. Então, o que foi que aconteceu? Os Estados Unidos começou a pensar em meios para prevenir o que já aconteceu no passado, como em